Primeira Crônicas, capítulo 12. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag no tempo em que ele não podia ir e vir livremente por causa de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os guerreiros valentes que ajudavam nas batalhas. Eram arqueiros que usavam tanto a mão direita como a mão esquerda, para atirar pedras com a funda e flechas com o arco. Eram irmãos de Saul, benjaminitas. O chefe era Aiezer, junto com Joás, ambos filhos de Semaá, o gibeatita. Havia também Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca, Jeú, o Anatotita, Ismaías, o gibeonita, um dos 30 guerreiros valentes e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã, Josabade, o gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias, Cefatias, o arifita, Eucana, Isias, Azarel, Joézer e Jazobeão, os coraitas, e Joela e Zebadias, filho de Jeorão de Gedor. Alguns dos gaditas passaram para o lado de Davi no refúgio, no deserto. Eram guerreiros valentes, soldados treinados para a guerra, armados com o escudo grande e com a lança. O rosto deles era como de leões, e eles se moviam com a rapidez das gazelas sobre os montes. Ezer era o chefe, Obadias era o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Macbanai o 11º. Esses eram gaditas, chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Eles atravessaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transborda suas margens, e expulsaram todos os que moravam nas baixadas ao leste e ao oeste. Alguns dos homens de Benjamim e de Judá também foram a Davi no seu refúgio. Davi saiu então ao encontro deles e disse: Se vocês vieram em paz para me ajudar, estou disposto a recebê-los como aliados. Mas, se foi para me trair e me entregar aos meus inimigos, embora as minhas mãos não tenham feito nenhum mal, que o Deus dos nossos antepassados veja isso e faça justiça. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe dos 30, e ele disse: Nós somos seus, ó Davi, e estamos com você, ó filho de Jessé. Paz, que a paz esteja com você e haja paz entre aqueles que o ajudam, pois o seu Deus o está ajudando. Então Davi os recebeu e os designou como chefes das tropas. Alguns homens de Manassés também desertaram para o lado de Davi quando ele foi com os filisteus para lutar contra Saul. Mas Davi não ajudou os filisteus, porque os governantes dos filisteus, depois de se aconselharem, mandaram-no embora dizendo: Ele desertará para o lado de Saul, seu senhor, e isso custará as nossas cabeças. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para o lado de Davi quando ele chegou a Ziclag: Adná, Josabade, Jediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra o bando de saqueadores, pois todos eles eram guerreiros valentes e corajosos e se tornaram chefes no exército. Dia após dia, chegavam mais homens para ajudar Davi, até que o seu acampamento se tornou grande como o acampamento de Deus. Este é o número dos chefes dos homens armados para a guerra que foram até Davi em Hebron, a fim de transferir para ele o reinado de Saul, conforme Jeová havia ordenado. Havia 6.000 homens de Judá equipados com o escudo grande e com a lança, armados para a guerra. Dos simeonitas, havia 7.100 guerreiros valentes e corajosos. Dos levitas, havia 4.600 homens. Jeoiada era o líder dos filhos de Arão, e com ele havia 3.700 homens, bem como Zadok, um jovem valente e corajoso, com 22 chefes da sua casa paterna. Dos benjaminitas, irmãos de Saul, havia 3.000 homens, e a maior parte deles anteriormente defendia os interesses da casa de Saul. Dos efraimitas havia 20.800 homens valentes e corajosos, homens de fama nas suas casas paternas.
Na meia tribo de Manassés, havia 18.000 homens que tinham sido designados por nome para ir até Davi e fazê-lo rei. Da tribo de Issacar, havia 200 chefes, homens que tinham entendimento dos tempos e sabiam como Israel devia agir. Todos os seus irmãos estavam sob o comando deles. Da tribo de Zebulão, havia 50.000 homens que podiam servir no exército em formação de batalha, com todas as suas armas de guerra. Todos apoiavam Davi com plena lealdade. Da tribo de Naftali, havia 1.000 chefes, com 37.000 homens armados com o escudo grande e com a lança. Dos danitas, os que podiam sair em formação de batalha eram 28.600. Da tribo de Azer, os que podiam servir no exército em formação de batalha eram 40.000. Do outro lado do Jordão, dos Rubenitas, dos Gaditas e da meia tribo de Manassés, haviam 120.000 soldados equipados com todo tipo de armas de guerra. Todos esses eram homens de guerra que se apresentavam para a linha de batalha. Eles foram para Hebron com o coração decidido a fazer Davi rei sobre todo Israel, e todos os outros israelitas também estavam unidos no desejo de fazer Davi rei. E eles ficaram 3 dias com Davi, comendo e bebendo, pois os seus irmãos tinham feito preparativos para eles. Além disso, os que moravam perto deles, e até mesmo os que moravam longe, como Issacar, Zebulão e Naftali, trouxeram jumentos, cavalos, mulas e bois carregados de mantimentos, farinha, tortas de figos prensados e passas, vinho e azeite. Trouxeram também grande quantidade de bois e de ovelhas, pois havia alegria em Israel.